Esqueça. Ok, já são 6h31. A Márcia já falou que não vem, né? Sim. E o Jorge sempre chega um pouquinho atrasado. Você sabe, Paulinha, se o Jorge vai entrar mais tarde hoje? Ele vai entrar, não sei quando, mas ele vem. Que bom, né? Não ter fé aqui, firme e forte. Ok, vamos fazer nossa oração, então? Fabi, você pode começar para a gente? Começo. Bora lá. Vamos elevar nossos pensamentos e pedir permissão para dar início ao nosso estudo, pedir aos nossos mentores, amigos que estejam conosco nessa semana de estudo e que a gente possa absorver as mensagens e utilizá-las da melhor maneira possível no nosso dia a dia. Que todos aqueles que necessitam dessa palavra e desses ensinamentos que serão dados aqui hoje possam estar presentes e possam estar iluminados e esclarecidos para entender essa mensagem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita sempre somente a tua vontade, assim na terra como ela é feita em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo mal, pois só teu é o poder, o reino e a glória, de hoje e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Deixa eu compartilhar a tela. Nós paramos aí, página 110, capítulo 23, capítulo não, item 23, capítulo 4. Ok. Albérico conseguiu assistir a nossa reunião da semana passada? Sim, assisti no dia seguinte pela manhã. Acho que a gente leu 2 perguntas só e Jorge falou bastante. Eu estava aqui pensando, eu vi na semana passada, não lembro, mas é porque a gente mais conversou do que leu. Eu tive a oportunidade de dar uma olhada no Livro dos Espíritos, porque eu fiquei muito curiosa com a questão dos fluidos. Uhum. E achei coisa bastante interessante. Eu posso trazer aqui do Livro dos Espíritos, porque quando a gente faz a busca, né, no Livro dos Espíritos, aparece lá toda uma questão do que é, só para que eu pudesse entender como é essa questão. Eu escutei também, eu li o livro Nosso Lar, eu escutei também a palestra do Jacob Mello, e muito interessante essa questão do fenômeno mediúnico, que ele não se pode dar, o espírito sozinho, ele não tem maneira de fazer a manifestação, né? Ele precisa do fluido vital, que é digamos assim, eu estou tentando procurar aqui do Livro dos Espíritos. É uma ferramenta? Não, não é uma ferramenta, é como se fosse assim, é um derivado do fluido universal, entendeu? Sim. Deixa eu buscar aqui só uma coisa. Olha só, do Livro dos Espíritos tem aqui. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo, que foi isso que o Albérico falou há algum tempo atrás, né? Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudar de roupa. Deixa eu ver aqui o que mais que tem. Ele falou bem direitinho que do fluido universal são as derivações, né? Que cada planeta vai ter de acordo com a vibração. Tanto é que aqui também fala que quando os espíritos mais evoluídos, quando eles têm que vir à Terra, o fluido vital deles digamos assim, é modificado para que eles possam vir aqui à Terra, porque a Terra vai ter uma diferente textura, digamos assim, por falta de melhor palavra,
para que eu possa, digamos assim, penetrar nessa atmosfera. Então, para minha pesquisa, para que eu pudesse entender, mais adiante, o Jacob Mello, ele fala que eu escutei uma palestra bem específica dele, que ele estava falando do fenômeno de transporte, materialização de transporte, quando uma coisa aparece em um lugar e outro, e isso é uma coisa bem rara, única, que se pode acontecer. E ele comenta que não pode ter dois médiuns, pelo que eu entendi, como se fosse assim, doando fluido vital para que esse fenômeno aconteça. É um médium que vai ter essa energia, e é uma energia não, que vai ter essa capacidade, e é muito específica do médium, tanto é que é um fenômeno raro, e ele fala que sem o fluido vital, a materialização, digamos assim, desses processos mediúnicos não se faz. Oi, Jorge. Boa noite, Tudo bom? tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Eu achei outro lugar aqui no Livro dos Espíritos que também fala, vou ler aqui rapidinho, pode? Lógico. Pergunta 27 fala: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo como o elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se esse fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Deixa eu ver se tem outra coisa que esse fluido está colocado entre o espírito e a matéria, é fluido, como a matéria é matéria e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. E aí ele está falando do fluido universal, né? É. Coisa que Paula falou aí, que precisa do fluido vital, que é uma derivação do fluido universal para que a materialização aconteça, é isso? Isso. Eu achei aqui. De que natureza? Isso é do Livro dos Espíritos, pergunta 427. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Fluido vital, eletricidade, animalizada, que são modificações do fluido universal. Era a palavra que eu estava querendo achar. Isso modificação. Então, o fluido universal está em tudo. Sim. Sendo que, de acordo com as energias mais densas de que a cada gente tem aqui planeta, isso. Cada planeta vai estar recebendo um fluido vital, né? Fluido animal, eletricidade, o que seja, que vai ser derivações do fluido universal, porque tudo permeia, né? O fluido universal. Bem interessante. Bem interessante. Eu tive que voltar para poder entender. E entendeu ou ficou dúvida? Olha só, eu achei outra pergunta aqui interessante que eu acho que é pertinente. Do Livro dos Espíritos, capítulo 282. Desculpa, a pergunta. Como se comunicam entre si os espíritos? Porque nessa questão da gente estar estudando a mediunidade, se tem dois espíritos, eles querem se comunicar, se eles querem... Ou então, um que esteja em outra esfera. Como é que isso acontece? Como é que esse fenômeno acontece? Isso vai depender do seu nível de energia e receptividade para entrar em conexão com aonde estiver esse espírito. Mas nós, como médiums... Mas não é nós. É uma comunicação entre eles. Entre eles? Entre eles. De tantos livros que eu já li,
né, de tantos exemplos que os próprios livros, os livros mesmo de André Luiz, né, pelo Chico, eles falam telepaticamente. E às vezes não é nem palavra, a gente não tem nem como entender isso. É a emoção que esse espírito sente, não pelo sentimento, mas da informação que ele vai passar, o outro já capta isso, entendeu? Olha só a resposta do Livro dos Espíritos, que eu acho pertinente. Uhum. Eles se veem e se compreendem. A palavra material é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para a voz, o ar, o do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Vê que interessante. Sim. Porque justamente é o fluido universal que está em tudo. Então, somos todos conectados, com certeza, sem fora de dúvida, com todo o povo, toda a galáxia. Sim. Eu achei fenomenal isso. Não tem nem Agora, as linhas estão palavras. entupidas. O telégrafo está meio entupido. Eu achei engraçado ele falar do telégrafo, porque não está nos dias de hoje, né? Senão ele usaria a internet, né? Sim. Você se comunica com qualquer um no mundo inteiro. Como? Está todo mundo conectado pela rede. E naquela época eles usaram o exemplo do telégrafo, que era o O, né, da comunicação. Aqui em casa eu falo para a gente, vamos rezar, que é o primeiro Wi-Fi do universo. É a oração, né? O nosso pensamento, é a transmissão do pensamento. Uhum. A Erna fica me olhando assim, eu falo, você tem que falar na língua delas, para que elas entendam, né? Porque elas não conseguem ver o sinal de internet. Mas existe, né? Sim. A gente consegue se comunicar. Quantos insights a gente não tem? Quantas, às vezes, quantas emoções, às vezes, a gente não sente de algum espírito, até mesmo de uma dimensão mais baixa, né? A gente dá aquele arrepio, ou a gente sente uma tristeza que não é nossa, ou então uma alegria que não é nossa também, que de repente veio, né? Enfim, eu creio que são exemplos, assim, pitadinhas bem pequenininhas, bem sutis mesmo, de como é a comunicação entre os espíritos. Aí vai como que, eu acho que, se a gente for começar a ler aqui a pergunta de onde a gente parou, eu espero que tenha ajudado aqui, pelo menos para mim ajudou a entender um pouco essa questão da comunicação. Para a Jorge ficar contente, né? Porque a gente fez a lição de casa. Olha. Né? Pronto, quem se disponibiliza a ler? Fabi. Vamos lá. Está lá no comecinho da página? 23. Concebemos que seja assim quando o espírito bate num corpo duro, mas como pode fazer que se ouçam ruídos, os sons articulados na massa instável do ar? Ele está referindo à pergunta anterior, né? Concebemos que seja assim quando o espírito bate num corpo duro. Como faz o espírito para bater? Ah, tá. Aí ele explicou, agora lembrei. Que ele não precisa bater na mesa, né? Ele só precisa movimentar o ar, porque o som é o movimento do ar, né? Então, concebemos que seja assim quando o espírito bate num corpo duro, mas pode fazer que se ouçam ruídos ou sons articulados na massa instável do ar? Pois que é possível atuar sobre a matéria, tanto pode ele atuar sobre uma mesa como sobre o ar. Quanto aos sons articulados, pode imitá-los, como pode fazer com quaisquer outros ruídos. 24. Dizes que o espírito não se serve de suas mãos para deslocar a mesa. Entretanto, já se tem visto, em certas manifestações visuais, aparecerem mãos a dedilhar um teclado, a percutir as telas e a tirar dali sons. Neste caso, o movimento das teclas não será devido, como parece, à pressão dos dedos? E não é também direta e real essa pressão quando se faz sentir sobre nós, quando as mãos que a exercem deixam marcas na pele?
Não podeis compreender a natureza dos espíritos, nem a maneira por que atuam, senão mediante comparações que de uma e outra coisa apenas vos dão ideia incompleta, e errareis sempre que quiserdes assimilar aos vossos os processos de que eles usam. Estes, necessariamente, hão de corresponder à organização que lhes é própria. Já te não disse eu que o fluido do perispírito penetra a matéria e com ela se identifica, que a anima de uma vida factícia? Pois bem, quando o espírito põe os dedos sobre as teclas, realmente os põe e de fato as movimenta. Porém, não é por meio da força muscular que exerce a pressão. Ele as anima, como faz com a mesa, e as teclas, obedecendo-lhe à vontade, se baixam e tangem as cordas do piano. Em tudo isto, uma coisa ainda se dá, que difícil vos será compreender. É que alguns espíritos tão pouco adiantados se encontram, e em comparação com os espíritos elevados, tão materiais se conservam, que guardam as ilusões da vida terrena e julgam obrar como quando tinham o corpo de carne. Não percebem a verdadeira causa dos efeitos que produzem, mas do que um camponês compreende a teoria dos sons que articula. Perguntai-lhes como é que tocam piano, e vos responderão que batendo com os dedos nas teclas, porque julgam ser assim que o fazem. O efeito se produz instintivamente neles, sem que saibam como. Se bem lhes resulte da ação da vontade, o mesmo ocorre quando se exprimem por palavras. Vamos lá, nota? Destas explicações decorre que os espíritos podem produzir todos os efeitos que nós outros homens produzimos, mas por meios apropriados à sua organização. Algumas forças que lhes são próprias substituem os músculos de que precisamos para atuar, da mesma maneira que para um mudo o gesto substitui a palavra que lhe falta. Fala, nega. Não, essa questão que ele fala assim, vocês não irão compreender como os espíritos atuam na matéria. Ponto. Entendam. Essa é a verdade, porque a gente não tem ainda a capacidade de entender. Porém, como foi falado aqui no Livro dos Espíritos, a questão da comunicação, eu acredito que por conta do fluido universal fazer parte de tudo que existe, aí é por isso que é possível essa interação do espírito com a matéria, por dizer, né? Agora, o interessante notar é que ele fala aqui que alguns espíritos pouco adiantados, eles não se dão conta. Então, assim, só são espíritos menos evoluídos que podem causar esses efeitos na matéria? Não, né? Mas eu acho que são os menos esclarecidos que o fazem se dar conta, e talvez até por questões de assustar, de perturbar, eu não sei. Para que isso aconteça, né, essa materialização, esse contato, esse espírito conseguir mexer com algo da matéria aqui, não só dos fluidos que há necessidade, a emoção do espírito também. Então, às vezes, aquele espírito de baixa energia está com tanto ódio, tanta raiva, e a emoção é tão forte que ele consegue fazer isso também, ele consegue manipular toda essa energia dos fluidos. Se tiver um fluido vital ali, né? Sim. E Então, se tiver um médium, como a gente já sabe, que ele faz vindo de um médium, tem que estar vindo de um exatamente. médium. Então, se ele está ali com aquela raiva, com aquele ódio, aquela emoção, e ele está naquela linha afim de emoções, de energia, ele vai conseguir usar o fluido vital daquele médium e conseguir mexer, né, nas coisas mais densas materiais aqui. Mas não necessariamente ele tem que estar nesse estado, porque é como fala aqui, ó, fala assim, isso foi só não um exemplo, percebem né? a verdadeira causa dos efeitos que produzem, porque eles estão tão apegados à matéria que eles, por exemplo, se for um tocador de piano, um músico, morreu, está do outro lado, e ele não se dá conta, então ele pode muito bem, quando ele vê o piano dele, começar a tocar sem se dar conta que ele está fazendo ali. E não é um sentimento
de ruim, digamos assim, que ele tem. É só o apego ainda à matéria. Não, eu acho Sim. que o que eles falam no livro aqui, essa parte que a gente acabou de ler, é que sim, que eles fazem, que eles conseguem tocar o piano, né? Mas que se você perguntar para eles, por eles não serem tão entendidos quanto os espíritos mais Estudados. estudados e superiores, eles vão falar, é sim, eu que apertei lá a tecla, ele acha que é por isso que tocou. Mas não, na verdade ele não sabe que ele não precisa apertar, né? Que se ele, de repente, só olhar para a tecla, ele faz o mesmo efeito do que se ele tivesse, né? Para ele só tocou porque ele colocou a mão ali, mas não, na verdade ele não precisava da mão dele para tocar, entendeu? Foi isso que eu entendi quando eu li, Sim, que ele não se dá conta que não ele se dá podia ter conta. feito a mesma música só pelo pensamento, né? Só o Assim, pensamento sim. dele sabendo qual nota apertar, ele não precisa colocar a mão, mas na cabeça dele ele precisa, porque ele não sabe ainda, né? Ele ainda está, né, no nível mais ignorante, né? Sem tanto esclarecimento. E ele capaz de não saber também que ele está em contato com a energia vital de um médium ou de uma outra pessoa. De qualquer maneira ele precisa da energia vital. E eu acho que, eu estava até pensando nisso semana passada, quando a gente sabe que, né, nos centros espíritas que existem esse tipo de manifestações e tal, eles são lugares especialmente guardados, né, espiritualmente, para que isso se desenvolva, para que isso ocorra de uma maneira segura, né? E o que não acontece, né, fora de um centro espírita ou um lugar que, né, não é um lugar sério. E eu estava lembrando disso quando falaram para a gente, quando a gente começou, né? Vocês não podem dar passe ou não podem fazer nenhum tipo de manifestação, por quê? Né? A gente não está, o lugar não está preparado para isso, né? É meio que perigoso a gente estar mexendo, porque realmente, se tem um médio ali, a gente não tem condições de saber quem que vai se utilizar daquela energia, né? Se a gente não está num lugar como um centro espírita que é guardado pelos espíritos guardiões, né? Então, Eu acho que assim, se existe a boa vontade de um médium de estar naquele local, de fechar uma egrégora, né, de pedir permissão, de trazer os espíritos, os mentores amigos de sustentação para aquele momento de estudo, assim como nós estamos aqui, eu não vejo mal nenhum em um médium que conhece essa teoria de dar um passe em um irmão. o passe, eu realmente não entendi o porquê que falaram que não, mas eu acho que entra na mesma linha, né? Tipo de receber comunicações e né? Porque você precisa ser um médium para dar um passe. Não necessariamente. Eu posso fazer um adendo em relação ao passe? Lógico. Sim. Quando vocês dizem assim, em relação ao passe, a gente pode dar um passe fora da casa espírita. Aí a gente precisa entender a dinâmica que acontece no plano extrafísico, né, no plano espiritual. Olha só, quando a gente vai ao centro espírita e a gente vai tomar um passe, já existe a equipe espiritual ali, que já são trabalhadores da casa, né, que faz todo o preparo de harmonização, né, para que aconteça o passe. Aí quando você diz, não, mas quando o médium, ele sabe da teoria, ele não pode ir na casa de uma pessoa para dar um passe? Não. Por que não pode? Não, mas a espiritualidade, sim, mas a espiritualidade vai ficar à disposição do médium para ele ir quando ele quiser, né, para a casa de alguém para dar um passe. Não funciona desse jeito. Por quê? Porque a espiritualidade, ela não é Deus. Então, ela não é onipresente. Tá? Então, o que é que a literatura espírita, mais precisamente orientações, né, da codificação e até ratificada pela Federação Espírita Brasileira, é que quando houver a necessidade extrema de se dar passe em alguém fora da casa espírita, precisa-se ter pelo menos 3 pessoas da equipe de passe para realizar esse trabalho. E essas 3 pessoas necessariamente devem se reunir antes de ir ao local,
e, a princípio, que seja na casa espírita para fazer uma prece e pedir à equipe espiritual que acompanhe esses médiuns. E chegando na casa da pessoa, se realiza o passe. Por quê? Porque a pessoa ela pode estar desarmonizada fluidicamente, é uma coisa, mas a pessoa ela pode estar passando por um processo obsessivo. Tá? Pode ter um espírito ali agressivo, e se você for só, você está correndo risco. Né? Então, por isso que precisa ter toda essa dinâmica. Não é simplesmente, não, mas eu sou médium, eu dou passe há 30 anos, basta ligar para mim, né? E eu vou lá e dou passe. Eu, Albério, que eu não vou. Eu prefiro abrir meu evangelho, pedir o nome da pessoa e o endereço e vibrar para aquela pessoa. Mas ir na casa da pessoa, para dar passe na pessoa, eu não faço isso. Porque você está correndo risco daquele espírito que ali está, se for um processo obsessivo, tá? Ele simplesmente se voltar para você. Aí você pode dizer, não, mas eu estou com a espiritualidade. Sim, mas a espiritualidade vai ficar à nossa disposição a hora que a gente quer. É só a gente pedir e a espiritualidade vai estar junto com a gente. Não é bem assim. Às vezes a gente romantiza um pouco, né? Às vezes a gente né, acredita que a espiritualidade está disponível, né? Só para encerrar isso, né? Teve um caso, e Jorge lembre muito bem disso, de um colega nosso, né, do trabalho, que ele também trabalha na casa espírita, também é um excelente médium, e um dia na casa espírita dele, né, houve uma discussão no bom sentido, na reunião, né, dos trabalhadores. Olha, é preciso ter uma pessoa, né, para estar anotando o nome das pessoas que entram, que vão fazer o atendimento espiritual, precisa pegar o nome, endereço, isso é preciso. Né? É preciso a garrafa, né, que vai ser fluidificada, ter o nome da pessoa. Aí o mentor espiritual da casa se manifestou e disse, olha, existe um trabalhador espiritual, né, próximo para realizar isso. Mas se houver um trabalhador encarnado que faça isso, nós podemos desviar aquele trabalhador espiritual para uma outra tarefa na casa espírita. Entende? Então, a espiritualidade é como se fosse nós, né? Que a gente chega na casa espírita e cada um vai fazer a sua função. A espiritualidade também é assim. A gente não pode sobrecarregar a espiritualidade acreditando que a espiritualidade vai fazer tudo por nós. Só isso. Isso é muito interessante, porque a questão da energia manipulada através do magnetismo que existe é muito perigoso se a pessoa não tem o respaldo, né? Se a pessoa não tem o entendimento. E eu digo isso a questão de reiki, de aplicação de reiki, que eu acho que então deveria ser um pouco similar. Eu não compreendo qual a diferença de reiki e de passe, mas eu entendo que é manipulação de energia. Uhum. Olha, no reiki a pessoa não precisa estar presente, não é isso? Olha só, o não reiki... necessariamente, né? assim como o passe. Porque Pode qual falar, é a Karina. diferença de você fazer os gestos do passe, né? E você mentalizar esses gestos. Qual é a diferença de você estar com a pessoa presente ali, pedindo para que você seja um instrumento de cura, de paz, de que seja, para passar essas energias para a pessoa, se você fizer os gestos ali presente ou estiver de longe mandando essa energia? Tem sim diferença para a pessoa que está tomando está recebendo a energia. Porque nós somos ainda muito materialistas. Eu vou te dar um exemplo. Tem pessoas que chegam na casa espírita para tomar um passe, e se o médium passista ele for colocar a mão, tá, devagar, essa pessoa vai achar que esse passe não é bom, esse passe não é forte. Mas se for aquela pessoa que faz até barulho quando está dando passe, né? Eita, esse passe ó, foi muito bom, porque eu senti. Eu vou até Entende? sair saindo. É a autoindução.
É autoindução, eu digo isso por experiência, é autoindução, entendeu? Então, quando a Karina diz assim, não, qual a diferença? A diferença para quem está dando, não, porque sabe manipular, sabe o que está fazendo, mas para quem está tomando, não. A pessoa que está sentada diante do passista, tomando passe, aquela pessoa, ela vai, tipo efeito placebo, ela vai sentir a energia muito mais poderosa do que você dar um passo à distância. Alberto, então passa a distância não serve? Serve sim, mas existe a autoindução, existe o efeito placebo, existe a pessoa que vai receber. Qual é o entendimento dela? Albérico, vamos supor que eu mande uma mensagem para você e falo, Albérico, faz uma oração para mim, me dá um passe. Sou eu procurando, né? Sou eu indo atrás, sabendo que você, com toda a amorosidade espiritual que você tem, de uma missão, de doação, eu sei que, mesmo de longe, você é capaz de me dar esse passe. Tá, você está falando de Karina, que tem conhecimento. Você não está falando de Dona Maria, que não tem conhecimento. Ok, vamos dizer que Dona Maria sabe que você é do centro, que sabe que você trabalha com a caridade, etc. e tal. E, num desespero dela, ela fala, poxa, o Bérico podia me ajudar espiritualmente, ou então ele podia me dar uma reza, podia me benzer, e ela vai e te procura. Você não acha que a receptividade não é a mesma? A minha com conhecimento ou a dela? Porque ela está com dor. Sim, Ela olha está só. querendo se agarrar em alguma coisa que possa ajudá-la. Então, a fé é grande. Sim, mas olha só, se a pessoa disser assim, Alberto, você, né, dê um passo à distância para mim, aí você, Karina, diz assim, ó, Dona Maria, vem aqui no centro que eu vou dar o passe da senhora. Ela vai aí no centro, tomar passe, pessoalmente, porque nós somos ainda muito materialistas, entendeu? Essa ideia, né, né, do invisível, isso ainda não é muito aceitável, sabe, pelo nosso subconsciente. Somos assim, somos desse jeito. A gente precisa ver para crer. Entende? Então, é isso. Tinha um centro no Recife que acontecia isso. Tinha um cidadão que ele dava passe, era um senhor, ele dava passe com relógio. É bom a gente sempre tirar, né? Ele dava passe com relógio. Então, quando ele dava passe com relógio, ele balançava muito aquele relógio, né, antigo, que era automático, que, né, ele carregava só no movimento, e era aquele barulho. Né? E teve uma vez que a senhora disse assim, eu só gosto de tomar passe com o seu Mané. Mas por que a senhora só gosta de tomar passe com o seu Mané? Não, porque eu sinto que é uma energia muito forte, só por conta do barulho. Porque o outro passista que não usava relógio não fazia barulho nenhum, entendeu? Então a gente valoriza muito os nossos 5 sentidos. O sexto sentido, né, que é o extrafísico, a gente ainda não valoriza tanto. Mas os 5, infelizmente, funcionam desse jeito. Então, não são todas as pessoas que conseguem receber paz. A gente vê, eu digo isso de experiência própria, às vezes eu vou dar paz na pessoa, na câmara de paz, a pessoa ela não está em sintonia comigo para receber o passe, ela está mais curiosa, está mais curiosa do que receptiva. É base e volta, né? Entendeu? Está longe, está distante dali. Imagina você tá aí nos Estados Unidos, você vai vibrar para alguém que está aqui no Brasil. Será que essa pessoa vai estar receptiva naquele momento que você vai fazer isso? É como eu estava falando no início, a gente tem que parar de estar romantizando, de dizer simplesmente, não, eu vou fazer uma prece aqui, eu vou mentalizar e essa energia vai chegar na pessoa. Nem sempre a pessoa pode estar impermeável, porque eu já dei passe no centro espírita, onde a pessoa estava totalmente impermeável. Os fluidos não penetravam no centro de força daquela criatura, entendeu? Aí você diz, eu vou fazer isso para fulano. Fulano, onde é que vai estar fulano naquela hora? Fulano vai estar trabalhando, fulano vai estar no barzinho tomando a cervejinha, fulano vai estar fumando, fulano vai estar fazendo o quê para estar recebendo? Entende? Aí é diferente de você dizer, olha, 6 horas da tarde eu vou orar por você, eu vou mentalizar você e eu quero que você fique me mentalizando. Aí sim que vai ter uma sintonia. Mas você mentalizar por mentalizar uma pessoa, né, que nem está, olha só, na nossa casa espírita aqui em Caruaru, Pernambuco,
a espiritualidade já nos orientou que não faça, né, consulta à distância. Não faça tratamento à distância. Alguém vai dizer assim, poxa, isso é falta de caridade. Né? Mas é falta de caridade. A pessoa, né, tem que ir lá no centro. Né? Às vezes, a pessoa leva o nome do marido, leva o nome da esposa, leva o nome do filho, para fazer tratamento para essa pessoa, sem essa pessoa estar sabendo. E uma vez eu perguntei à espiritualidade, eu digo, mas não pode, isso não é falta de caridade, não. Qual o problema da gente pegar o nome da pessoa que está sendo trazido, né, o endereço dessa pessoa, né, para fazer, né, o tratamento espiritual? Se a mãe, por exemplo, né, tem um filho que é alcoólatra, que é viciado em drogas, por que a mãe não pode vir, trazer o nome, levar água fluidificada, toda reunião, né, pública para fluidificar a água? A espiritualidade só. Quando a gente faz a consulta de uma pessoa, naquela mesma noite, vai uma equipe espiritual na casa da pessoa para se encontrar com a pessoa em desdobramento. Aí eu pergunto a você, Karina, você não está sabendo de nada. Seu marido vai no centro espírita. E só assim, eu estou aqui porque, né, eu estou vendo que minha esposa está um pouco perturbada, eu queria fazer um tratamento para ela. Aí o médium lá anota direitinho. Aí à noite vai uma equipe de espíritos desencarnados, né? Espíritos de luz, vai na sua casa, você em desdobramento, a equipe diz assim, pronto, Karina, a gente está aqui para a gente lhe ajudar. Você vai aceitar isso? Você vai dizer, oi, eu não pedi ajuda, o que vocês estão fazendo aqui? Olha, inclusive, Karina, tem uma ambulância aqui e a gente vai levar você para o hospital. Você vai entrar nessa ambulância? Não vai. Porque você não está sabendo de nada. É assim que funciona. Então, a gente tem que parar de estar romantizando, acreditando que é tudo mágico, é tudo, sabe, é tudo lindo, não tem dificuldades. Não é desse jeito. Não é assim que funciona. Então, é importante que a gente tenha essa consciência. É isso que acontece no plano espiritual. Quando eu digo assim, a gente tem muita teoria, a gente precisa também buscar um pouco da prática, da vivência de pessoas que vivenciam isso, para a gente entender melhor e deixar de estar só romantizando. Um exemplo muito gritante que ficou comigo foi quando eu li o Nosso Lar, que chega uma mulher, ela conseguiu aparentemente passar pelas barreiras de segurança, digamos assim, e chegou a bater no portão lá. E ela estava pedindo muita ajuda, um espírito muito necessitado, e a pessoa que estava com o André Luiz, ela queria ajudá-la, essa mulher, e estava a ponto de deixá-la entrar dentro do Nosso Lar. E ela receou um pouco, fez assim, aguarde um momento, deixa eu consultar com o superior, né, que é um espírito mais, digamos assim, tinha mais experiência. No que ela vai chamar o rapaz, que eles voltam, que ele vem e vai ver esse espírito dessa mulher, ele pergunta a ela, você está vendo quantos negros? A ela, 58. Aí ele, só isso? Quer dizer, ele já estava conseguindo ver coisas além do que esta senhora conseguia ver. E ele falou assim, preste atenção no que eu vou fazer. Então, ele jogou toda uma questão psicológica com a mulher para saber se ela realmente tinha se arrependido do que ela tinha cometido, porque aqueles pontos negros foram vidas que ela tinha matado. Uhum. E aí... De aborto, não foi? Aham. Que E ela fez. aí, ela não estava arrependida para nada. Não quis saber de arrependimento, ela só queria a salvação, queria estar no paraíso, né? Que ela escutou tanto, porque ela não tinha feito mal nenhum. Aí foi quando o aprendizado, para mim fiquei assim, meu, uau. E aquela coisa assim, a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. É exatamente isso, perfeito. Veja quando eu digo que a gente romantiza muito. Quando você vai ler o livro Nosso Lar, até no filme a gente não vê, mas no livro você vai ver que Nosso Lar, né, é uma cidade espiritual que ela é cercada por um muro altíssimo. E existem torres de vigilância, onde essas torres estão armadas. Repetir, armadas com canhões que disparam uma energia que dá a sensação, quando bate no espírito, de uma segunda morte.
Ora, onde é que está a caridade da espiritualidade maior aí? Por que existe esse portão altíssimo? Por que não existe, né, um portão? Não era para ter portão, era para estar aberto para todos os espíritos. Porque não é assim que funciona, gente. A gente tem que entender que existem espíritos que estão maus, né? Porque eu já vi pessoas dizerem assim, não, mas a gente tem que ter caridade, a gente tem que ter, né, a gente tem que acolher. Nem sempre a gente pode acolher os espíritos inferiores, porque tem espíritos que eles se comprazem no mal. Tem espírito que eu não posso entrar em sintonia com eles. Me puxam a orelha e dizendo, você não pode entrar em sintonia, porque assim, a vontade que muitos médios têm é de quando vê um espírito que obsessor, né, um espírito que está perturbando alguém, é a gente, sabe, entrar em desdobramento e dar um cacete nesse espírito. É sério, né? De dizer assim, esse cara não é mais macho do que eu vou encarar esse cara. Mas o problema é a vibração, é a sintonia, é a energia que esse espírito tem, que vai te contaminar de um jeito que vai te paralisar. Entende? Então, é muita coisa para a gente entender, por isso que é interessante a gente ler os livros de André Luiz, que é considerado, né, os livros, né, auxiliares da codificação, porque Kardec ele não falou em cidades espirituais. Eu acredito que ele não tinha esse conhecimento, mas era muita informação para a época, né? Veio depois para o Chico Xavier. Mas é assim, gente, a gente não pode estar romantizando, não. A gente não pode achar que a boa vontade vai ajudar todo mundo, que se a Karina tem a grande boa vontade, basta ela mentalizar uma pessoa e ela vai ajudar essa pessoa. Se essa pessoa estiver em sintonia contigo, Karina, você vai conseguir ajudar. Mas se ela não tiver, não vai. É a lei, sabe? É a lei da sintonia. Sim. Quer ajudar, ajuda. Agora diga a pessoa, olha, tal hora eu vou mentalizar você, Dona Maria, para lhe ajudar, mas a senhora precisa estar mentalizada em mim. Se ela não tiver, se ela estiver numa discoteca, se ela estiver né, na folia, não vai chegar. É por isso que quando uma mãe chega na casa espírita querendo fazer o tratamento espiritual do filho, pelo menos na nossa casa, não, traga seu filho para que ele converse com a gente, para que ele, né, mostre que tem interesse. O que acontece? O filho continua tomando cachaça e a mãe acredita que levando água fluidificada e dando um copinho de água fluidificada a ele durante o dia não vai adiantar, gente. É reforma íntima, é transformação moral. A gente só pode ajudar uma pessoa se a pessoa quiser. Se a pessoa não quiser, paciência. É isso. Tá certo. Tá ótimo. Obrigada, viu, Alberto? Por nada, querida. Bora? Bora lá, explicadíssimo. 25. Entre os fenômenos que se apontam como probantes da ação de uma potência oculta, alguns há evidentemente contrários a todas as conhecidas leis da natureza. Nesses casos, não será legítima a dúvida? É que o homem está longe de conhecer todas as leis da natureza. Se as conhecesse todas, seria espírito superior. Cada dia que se passa desmente os que, supondo tudo saberem, pretendem impor limites à natureza, sem que por isso, entretanto, se tornem menos orgulhosos. Desvendando-lhe incessantemente novos mistérios, Deus adverte o homem de que deve desconfiar de suas próprias luzes, porquanto dia virá em que a ciência do mais sábio será confundida. Não tendes todos os dias sob os olhos exemplos de corpos animados de um movimento que domina a força da gravitação? Uma pedra atirada para o ar não sobrepuja momentaneamente aquela força? Pobres homens que vos considerais muito sábios e cuja tola vaidade a todos os momentos está sendo desbancada, ficai sabendo que ainda sois muito pequeninos. Algum comentário? Né, a gente achando que sabe muito, pobre de nós, né? Que não sabemos nem da metade de leis de natureza, nem nada. Pois é. E às vezes não é simples, né? Mas se a gente conseguisse acompanhar as estações do ano,
né? As luas, enfim, natureza é natureza, né? A gente acompanha junto. Tem muita coisa ainda, né, para a gente entender. 75. Estas explicações são claras, categóricas e isentas de ambiguidade. Delas ressalta como ponto capital que o fluido universal, onde se contém o princípio da vida, é o agente principal das manifestações, agente que recebe impulsão do espírito, seja encarnado, seja errante. Condensado, esse fluido constitui o perispírito, ou invólucro semimaterial do espírito. Encarnado, o perispírito se acha unido à matéria do corpo. Estando o espírito na erraticidade, ele se encontra livre. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito se acha mais ou menos ligada, mais ou menos aderente, se assim nos podemos exprimir. Em algumas pessoas se verifica, por efeito de suas organizações, uma espécie de emanação desse fluido, e é isso, propriamente falando, o que constitui o médium de influências físicas. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante, como mais ou menos fácil a sua combinação, donde os médiums mais ou menos poderosos. Essa emissão, porém, não é permanente, o que explica a intermitência do poder mediúnico. Ah, olha aí. Isso é interessante, que estava lendo isso, eu estava tentando assim, quer dizer, que esse fluido vital, como é que o médium pode recarregá-lo? Através do fluido universal. Não. Sim, sem dúvidas. O Mas fluido vital é através, principalmente, da alimentação, viu, pessoal? O fluido vital tem a ver com o corpo físico. Por isso que só quem tem fluido vital é o encarnado. Desencarnado não tem fluido vital, não. Então, você quer ter uma boa energia vital, né? Exercício físico, alimentação, isso vai potencializar o seu fluido vital. É diferente do fluido perispiritual, porque o fluido perispiritual tem a ver mais com pensamento, com sintonia. Porque, olha só, lá em cima fala que o perispírito, né, ele é semimaterial. Por quê? Porque o perispírito ele é como se fosse assim uma laranja. Uma laranja, ela não tem várias cascas. Pronto, então o perispírito também é assim. O perispírito, ele começando da parte externa, ele é mais sutil. Cada vez que a camada vai se aproximando do corpo físico, essa camada vai ficando mais grosseira. Por isso que é semimaterial. Entende por quê? Essa era a minha pergunta. Se por exemplo, a pessoa desencarna e ela perde o corpo, mas ela ainda continua com o perispírito dela e o espírito, que são as camadas, certo? Sim, certo. Esse perispírito, mesmo o cidadão tendo desencarnado, ele ainda não recebe fluidos o fluido vital, por ele ainda não ser totalmente sutil? Não, só se o espírito ele for muito grosseiro, acreditando que ainda está reencarnado, ainda ele pode ter resquícios do fluido vital, como é o caso da pessoa que comete suicídio. Por quê? Porque o fluido vital dele funciona assim. Quando a gente reencarna, né, a gente já vem com um processo reencarnatório pronto, né? Claro que não é uma coisa mecânica, senão a gente perde o nosso livre-arbítrio. Então, por exemplo, eu, Albérico, né, eu tenho fluido vital o suficiente para viver na Terra por 80 anos. Mas aí eu cometo suicídio aos 60. Quando eu cometi o suicídio aos 60, eu tenho 20 anos de fluido vital. Então, esse fluido vital pode ficar assim impregnado em mim. Por quê? Porque eu ainda não completei meu ciclo reencarnatório. Mas não quer dizer que esse fluido vital eu possa potencializar esse fluido vital. Por isso que pessoas que cometem suicídio, elas sentem, por exemplo, os germes carcomendo, né, o seu corpo.
carcomendo o corpo físico. Sim. Mas o corpo físico não está ligado, existe uma ligação do corpo físico com esse espírito, comigo. Né? Por quê? Porque existia a fluide vital. Então, como aconteceu com o Chico Xavier? Ele foi perdendo o fluido vital aos poucos, foi acontecendo o desenlace, né, da camada mais grosseira do perispírito com o corpo físico de Chico Xavier. Sabe por Né? que eu fiz essa... A parte mais sutil do perispírito é que vai entrar em contato com o plano espiritual. Por isso que quando a gente faz um tratamento espiritual, a gente recomenda o passe, dentre outras coisas, o passe e a água fluidificada. Por quê? Porque quando você toma água fluidificada, essa água fluidificada ela vai agir de dentro para fora. Ou seja, a energia dessa água fluidificada ela vai alcançar a camada mais grosseira do meu perispírito, que está mais próximo do meu corpo físico. Quando eu tomo o passe, aí é diferente. Quem vai receber aquela energia é a parte mais sutil do meu perispírito. Entendeu? Então, o passe e a água fluidificada, cada um atua de um lado do perispírito. Sabe por que eu fiquei nessa dúvida? Porque o que eu pensei, né? Onde que eu fui no meu raciocínio foi aqueles espíritos que ainda que são obsessores ou vampirizam os encarnados para ter ainda a sensação de droga, de bebida, né, de ter toda aquela sensação, porque ele está ligado com o encarnado, não é através do fluido vital que eles absorvem essa sensação toda? Não. O espírito, quando ele está, né, nessa condição, o fluido perispiritual dele está tão grosseiro que parece ser o fluido vital. Porque o fluido vital ele é grosseiro, ele precisa ser grosseiro. Sim. Porque, olha só, o fluido vital ele é matéria, pensamento também é matéria. Falou-se sobre isso lá atrás, né? Aí eu digo, olha, tirando Deus, né, que é a causa primária de todas as coisas, e tirando os espíritos, o resto é matéria. O resto é matéria. O perispírito é matéria, né? Claro que tem a parte mais quintessenciada, que é a parte externa do perispírito, tem a parte mais grosseira, que é aquela parte mais próxima do corpo físico. Então, tirando os espíritos, que espírito é energia, né? A gente não consegue ver o espírito, a gente consegue ver o perispírito do espírito. Os médios videntes, eles veem o perispírito do espírito. O espírito é energia, né? Grosseiramente falando, aquela bola de energia, ninguém consegue ver a forma. Entendeu? Então, tirando essa energia, tirando Deus, o restante tudo é matéria. Então, fluido é matéria, pensamento é matéria. Eu quero dar um adendo. Diga lá, Jorge. Inclusive, está no capítulo anterior, sobre a advertência de um espírito, não sei se foi Fenelon, que fala sobre a diferença da matéria, né? Deus, espírito e matéria. Ele pediu para não adentrarmos muito, porque a natureza íntima do espírito não tem condições de saber. Mas uma coisa ele deixou bem claro. Vemos que o perispírito ele tem uma nuance conforme a evolução do espírito. O perispírito vai se modificando e o espírito não. Ah, mas Jorge, o espírito se purifica. Ok, vamos fazer o exemplo de uma água, grosseiramente falando. Vamos pegar uma água. E nessa água tem areia, tem barro. Certo? Vamos supor que à medida que eu vou reencarnando, eu vou filtrando parte desse barro, parte dessa areia. Porém, ainda é água. Vamos pegar um exemplo agora do perispírito. O grafite. Vamos supor que o perispírito seja um grafite. Mas à medida do tempo, temperatura e pressão, ele vai transformando em diamante. É diferente. O diamante é diamante, o grafite é grafite. Mas tem o mesmo princípio, que é o carbono. Então, o perispírito é assim. A gente, quando era um espírito primitivo, que pode ter sido aqui na Terra ou fora da Terra, tínhamos um perispírito grosseiro, condizente com o corpo que a gente tinha, com o planeta que nós tínhamos. Hoje temos um perispírito mais purificado, em comparação a um perispírito primitivo, mas muito a desejar com relação
aos planetas mais adiantados que a Terra. Mas o espírito é o mesmo. Ele só vai se purificando. O perispírito vai se transformando em matéria mais quintessenciada. Ah, mas e aí? Sim. Olha, Kardec se limitou a isso. A Trindade Universal. Deus, Espírito e Matéria. Pronto. E sabemos que o perispírito é matéria. Ok. Sim. Ele mesmo diz o seguinte, os espíritos dizem o seguinte, sabemos que o espírito é alguma coisa, mas nós não temos condições da natureza íntima do espírito. E eu concluo, muito menos vocês, homens. Então, se atém a isso, e tá bom. Deus, Espírito e Matéria. Pronto. Sim. Sim. Entendeu? Eu tenho uma dúvida. Que já foi falado aqui, por exemplo, que existem espíritos que eles querem, é o canto da sereia, né? E eles seduzem para roubar o que há de mais essencial de uma pessoa, que é a energia vital, né? Então, eu quero entender, em nível vibracional, digamos assim, onde eu estudo, onde eu pego, então, esses níveis de energia de cada pessoa encarnada, digamos assim, né? A gente está falando do corpo físico, depois do corpo físico vem o quê? E o que é essa energia que esses espíritos obsessores, eles querem sugar? O que é? Era É o aí fluido que eu vital, minha achava que irmã. era o fluido vital. É o fluido vital. É o fluido vital que eles querem, mas então vai levar à morte a O fluido pessoa? vital, como o Alberto esclareceu, só quem produz ele é o encarnado. Certo. Você não conhece aquelas pessoas que procuram, às vezes, alguns religiões afro, para pedir dinheiro, para pedir sorte no amor, e oferece isso, oferece aquilo. Os espíritos, eles não querem nem dinheiro, eles não querem nada, eles querem um fluido vital. Entendeu? Que é uma moeda muito, muito preciosa para eles. Na espiritualidade. É, entendeu? Então, Mas aí é que tá. Então, leva à morte da pessoa, não é isso? Porque a matéria sem o fluido vital é a morte. com certeza, mas eles não querem matar. É a mesma coisa a pessoa que faz criação de gado, de bacia leiteira. Ah, Ele não quer matar a vaquinha dele, ele quer sugar a vaquinha até quando ela não der mais. Então ela ele vai ali tratando mais ou menos, entendeu? É meio cruel, mas é isso. Mas a pessoa se permitiu a tal. Vai ter que ter isso também. Desce, desce. entendi. A pessoa se permitiu a tal, né? Os espíritos zombeteiros, espíritos mistificadores também fazem isso. Agora, veja, só espíritos inferiores que eles buscam esse fluido vital, que eles não conseguem produzir. Como eu falei, né? Foi desencarnado, não consegue produzir fluido vital. Então, é através desse fluido vital que eles têm a sensação de fumar e beber quando eles vampirizam os encarnados. Sim, sim. O Sim. fluido vital é o ouro espiritual. É o diamante espiritual, praticamente. Porque o fluido vital Eu é acho a que o chave termo certo não é esse essencial. não, minha irmã. Hã? O termo certo não é esse não. Sim. Me corrija, Para então. espíritos grosseiros, sim. Sim. Espíritos Sim, grosseiros, sim. entendeu? Sabe A por gente quê? não Porque, precisa... dá licença, esses espíritos grosseiros, o fluido espiritual dele é tão grosseiro, que eles conseguem, né, usar o fluido vital do encarnado. Uhum. Entendeu? Aqui. Por isso, a gente já leu lá atrás que os espíritos superiores, eles se utilizam de espíritos, né, menos né, superiores para que eles façam, por exemplo, fenômenos da natureza. Uhum. Por quê? Porque os espíritos superiores, ele tem um perispírito, né, tão sutil que eles não conseguem mexer com o fluido, com a matéria. Porque a matéria, né, a matéria grosseira, não consegue. Não, mas eles são superiores, sim, mas eles têm espíritos, né, que vão ficar subordinados a eles.
Então, os espíritos, quanto mais grosseiro for seu perispírito, mais ele pode, né, utilizar do fluido vital, mas ele não consegue produzir o fluido vital. Uhum. Super compreendido. Alguma dúvida, meninas? É pano para manga, viu? Vou ler mais. Né? Então é isso, meus amores. Obrigado mais uma vez por toda essa lição. Já é mais um tema para a gente continuar estudando e procurando fazer lição de casa nessa semana. E semana que vem a gente já, se tiver mais dúvidas durante os estudos, Eu trazemos. queria fazer um apelo, A pele, um apelo. diga. Nas nossas preces hoje à noite, vamos vibrar pela humanidade, porque o nosso irmão Putin ameaçou de iniciar uma terceira guerra mundial com arma nuclear. Então vamos orar. Sabemos que a nau da Terra está no comando de Jesus, né? E nada acontece sem a permissão do alto. Então vamos orar e confiar no alto, como o próprio Divaldo nos advertiu essa semana. Eu coloquei o vídeo aí no grupo. Sim. Quem quiser ver, veja. Mas Não, a vamos, gente não conseguiu ter acesso, não, meu irmão. O vídeo aqui não no tocou aqui, YouTube, é não. só colocar lá, a Maçã do Caminho está lá. Não teve acesso. Eu Tem tentei. Então, entre vídeos na que Maçã do não são Caminho, proibidos. está lá o vídeo do Divaldo, dia 26 de fevereiro, um sábado. 26 de fevereiro, às 20 horas. 20 horas de Brasília. E ele falou, em outras palavras, que a nau da Terra está no comando de Jesus e confiemos no alto. Meu Né? irmão, vamos pedir aos espíritos, vamos pedir a espiritualidade, ajuda, vamos rezar pela espiritualidade, porque eles que vão estar trabalhando. Porque é aquela questão assim, não necessariamente as pessoas que estão aqui na Terra têm noção para despertar, para acordar para a mudança moral dentro delas, né? Então, eles lá do outro lado, eles que estão tendo muito trabalho incessante, que está apenas começando, né? Sim. Jorge, você pode encerrar então o nosso encontro com uma oração, por favor? Ótimo. Vamos elevar nosso pensamento ao alto. Vamos mentalizar Jesus nesse momento grave de transição planetária, em que nós não estamos aqui agora por acaso, nós não estamos encarnados nesse momento crucial nosso e da humanidade, que faz parte de um processo evolutivo em que nós estamos inseridos. Jesus de Nazaré, divino irmão, divino amigo, médico de nossas almas, Senhor, envolve nossos lares, nossas crianças, nossos seres queridos e amados. Abençoa também a natureza, os bichinhos, os pássaros, os mares, os países, os espíritos guias dos países possam ser envolvidos nesse instante e que eles possam tomar providências com relação ao bem da humanidade, mesmo que for para solvermos o remédio amargo. Mas suplicamos, Jesus, dá-nos força, equilíbrio espiritual, equilíbrio emocional, discernimento, que o nosso coração e nossa mente possa estar conectados contigo, Senhor. Amado irmão, muito obrigado por termos condições de entender e compreender o cristianismo na visão espírita, que nos transforma e nos faz homens de bem, no esforço diário, no esforço do dia a dia, para quando aqui partirmos, estarmos um pouquinho melhor do que quando aqui chegamos. Muito obrigado, Senhor da vida, envolve-nos a todos, que o Pai de amor, de luz e paz possa envolver a todos os lares, todos os recintos da terra. Louvado seja Deus. Assim seja. Que assim seja.
Tchau, gente. Assim. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau, gente. Boa obrigada. noite. Obrigada, viu? E até Boa quarta-feira. noite. Tchau, tchau. Até mais.